gente começou, e para mim é interessante porque começou muito próximo ao nascimento da minha filha, que hoje ela vai fazer 8 anos agora. O fato da minha filha ter nascido e o fato de ter nascido a GT110, como vocês conhecem hoje, foi muito simultâneo ao processo de nascimento da minha filha. Então eu tenho um carinho muito especial por esse começo. E o começo nada mais foi do que 3 gurizinhos lá de Santa Maria, que encontrou uma maluca aqui em Porto Alegre, e a gente decidiu fazer um modelo diferente de prontuários eletrônicos, que era o que já estava sendo feito no mercado, mas não da maneira como a gente fazia, né? Com o processo de fidelização, com o processo de marketing, com o processo de tudo. Então isso acaba me mostrando que o nosso começo, ele foi muito mais baseado no quem estava fazendo parte desse barco, desse time, do que o que a gente iria fazer. Porque no decorrer desses anos todos, o que mudou muito, mas o quem, como vocês podem perceber, não mudou. Esse time que já está desde o início, né, essas 4 pessoas especiais, agora o Rafael entrou com a gente, ele já começou pensando em fazer a disrupção, fazer a diferença, então realmente isso fez a diferença para a gente estar com o time que nós temos hoje. Como eram pessoas inexperientes e eu era o mais velho da época, então acaba que, aliás, continuo sendo o mais velho, né? Acaba que eu tinha um pouco mais de recursos a nível de conhecimento do que os nossos colegas, do que o Marcelo, do que o Felipe, do que o André. Só que eu tinha o outro recurso que eles tinham que eu não tinha, que era tempo e energia, né? Então a gente conseguiu se equilibrar muito bem isso, utilizando o tempo e energia dos meninos e um pouco do meu conhecimento naquele momento. Então eu acabei sendo o responsável por setar o processo de cultura, setar o processo de responsabilidades, setar o processo de pensamento de evolução, que a gente consegue sim, e tirar aquele pensamento de vira-lata, né? Tirar aquele pensamento de underdog, né? Que sim, a gente estava competindo a nível nacional, a nível internacional, e que não, a gente não seria disruptado só porque a gente não tem ainda os recursos, não tem ainda o dinheiro, mas a gente tem um recurso de tempo, um recurso de energia. Então acho que o maior desafio que eu tive naquela época, que a gente teve naquela época, foi estabelecer uma nova cultura, estabelecer uma conduta, um pensamento de crescimento, um pensamento de evolução. Tanto é que só esse item especificamente isolado acabou florescendo dentro da gente pela paixão e movimentando a nossa vontade de crescer cada vez mais. Até porque o ser humano, ou ele cresce pelo prazer, né? Ou ele busca a ação pelo prazer, ou ele busca pelo desespero, pela dor, né? E no caso da gente, a gente conseguiu aliar os dois, a dor do crescimento e de correr atrás, como também o prazer de fazer a diferença e fazer o que a gente conseguiu fazer com a empresa até hoje. E finalmente, o que eu mais me orgulho é exatamente das pessoas. Não preciso dizer para ninguém que o Marcelo, o Felipe, o André, agora o Rafael, eles fazem parte de mim, assim, são como irmãos mais novos, né? A gente brinca que a gente briga junto, a gente sorri junto, a gente discute junto, mas a gente nunca, em nenhum momento, teve alguma divergência, que a gente entende que a gente sempre está com um objetivo em comum lá na frente de crescimento, seja da empresa, seja das pessoas, seja como um todo. Eu tenho muito orgulho dos meninos, eu tenho muito orgulho do que eles se formaram, grandes líderes que eles se formaram, tenho muito orgulho da empresa que é um derivativo dessas pessoas e, consequentemente, todos os líderes que vieram depois deles. E eu tenho muito orgulho também de hoje não estar na operação como eu estava antes, hoje ficar muito mais a nível de conselho, mais a nível de trazer oportunidades, mais a nível de crescimento exponencial e saber que a empresa só cresce cada vez mais e que realmente a minha presença ela não é relevante como pessoa física, mas apenas como uma pessoa que apoia, uma pessoa que faz a diferença, que pode ajudar a dar esse apoio para as lideranças poderem crescer cada vez mais. Então, esse foi o nosso início, iniciando com o que a gente tinha, do jeito que a gente tinha, da maneira como a gente tinha. Esse foi o nosso meio, nosso grande desafio que era formar pessoas, formar um pensamento, formar um futuro. E esse é o meu orgulho, as pessoas que eles se formaram.